Oi, gente! Tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo aqui para trazer uma experiência um pouco diferente. Como eu falei para vocês desde o início dessa nossa mudança, o meu intuito é sempre compartilhar o máximo possível com vocês dessa nova trajetória, porque eu já trouxe muito vídeo falando da parte teórica, mostrando depois que a gente já tava aqui na Holanda, porque o meu canal começou depois de a gente chegar. Muita coisa vocês sabem só na parte teórica e só eu explicando para vocês como funcionou. Porém, agora eu tô aproveitando a oportunidade para tentar mostrar o máximo possível para vocês entenderem como tá sendo o nosso passo a passo aqui como recém-chegados na Holanda. E eu espero que esses vídeos também ajudem vocês aí nesse início, quando vocês chegarem aqui também, para entender mais ou menos como funciona essa parte. Então hoje vem uma situação que eu tenho certeza que todo mundo vai passar quando chegar aqui, que é ir para a primeira entrevista. Eu saí do Brasil já com uma oferta de trabalho para ser barista aqui, porém a oferta não era 100% o que eu queria, então eu deixei ela ali reservada de cantinho e continuei procurando opções e vagas de emprego. O que eu fiz dessa vez? Eu fiz o mesmo processo que eu fiz da última vez. Eu entrei no Google, procurei cafeteria, para quem não sabe eu sou barista. Além da empresa que eu tenho de marketing no Brasil com o Cauê, eu sou barista, já trabalho com isso desde a Nova Zelândia, então já faz muitos anos. Já trabalhei como líder de time, já trabalhei como gerente. Então, toda essa parte de cafeteria é algo que eu já venho trabalhando há muitos anos. Então, o que eu fiz? Eu joguei ali no Google Maps cafés básico, simples, e fui olhando as cafeterias que tinham e ver qual que eu gostaria de trabalhar. Das que eu gostaria de trabalhar, eu peguei e entrei em contato com eles por e-mail. Eu entrei no site das cafeterias, peguei o e-mail deles e entrei em contato. Algumas das que tinham um site um pouquinho mais completo, eu já procurei na aba de carreiras, ver se tinha alguma vaga disponível. Encontrei duas cafeterias que eu gostei muito, que eu realmente gostaria de trabalhar nelas, ou pelo menos aparentemente pareciam duas ótimas opções. Já mandei meu currículo e uma delas me chamou no mesmo dia. Então, eles me chamaram uns 2 dias atrás e hoje eu tô indo fazer uma entrevista com eles. Então, eu já acordei cedinho, tomei meu banho, me arrumei. Eles não pedem roupa nem nada pra te ir trabalhar. Porém, quando tu vai pra uma cafeteria trabalhar, geralmente o teu look, a tua roupa de trabalho são roupas mais cleans, de preferência pretas, né, porque por causa do café e tudo mais. Esse é o meu caso, né, sendo barista. Esse geralmente é a roupa que a gente usa sendo barista, é uma roupa mais escura. Então eu já botei essa roupinha aqui, esse pretinho, apesar de que eles não me pediram nada hoje e eu tô indo lá só pra entrevista. A princípio não vai ser trial hoje, que é aquele teste que eles fazem. Provavelmente eles vão marcar para a próxima semana o trial. Então esse vídeo vai continuar por aí. Se eles me chamarem pro trial, se eles gostarem de mim na entrevista, eu vou continuar esse vídeo e vou mostrando pra vocês como é que vai ser o passo a passo dessa entrevista de emprego. E se nesse meio termo a outra empresa que eu apliquei também me chamar, eu vou explicando pra vocês também. Mas a princípio é isso. Hoje eu tenho entrevista, vou lá conversar com o gerente. É um lugar muito legal. Eles têm cafeteria, mas eles também têm restaurante que abrem outro turno. Então é um negócio bem grande, assim, mas a cafeteria em si aparentemente é pequena, é só meio que takeaway. Então parece ser bem cool, parece ser o jeito mais ou menos que eu trabalhava na Nova Zelândia, no emprego que eu gostava muito lá. Então vamos ver como é que vai ser isso hoje. Eu tô com umas expectativas, assim, bem altas e eu espero que eles gostem de mim também, né, porque não adianta só ter a experiência e eles não gostarem de mim. Mas é isso, tô pronta, já passei mais ou menos um reboquinho na cara. Passei um rímel bem básico, bem clean. Tô toda de preto, tô de calça preta, tô de blusa preta. Precisa? Não precisa porque hoje é só uma entrevista, mas eu queria já ir mais ou menos ajeitadinha aí pra entrevista, né? Bem basiquinha, pra não ser nem de mais e nem de menos. Vou botar minha capa de chuva por cima, porque aparentemente tá marcando chuva pra hoje. E é isso, gente. Bora lá, que eu ainda vou pegar o metrô, vou lá pra parte central da cidade. E vamos ver como é que vai ser essa entrevista. Eu vou mostrando o caminho pra vocês aqui, né, como é que vai ser as coisas. E quando eu sair da entrevista eu conto pra vocês como é que foi. E já aproveito pra compartilhar mais ou menos quais foram as perguntas que eles me fizeram, porque isso geralmente é bem diferente de como é um processo seletivo no Brasil, principalmente pra vagas com restauração, pra cafés, pra restaurante, tanto pra servir quanto pra trabalhar no bar ou na cozinha, então é bem diferente de como geralmente é uma entrevista no Brasil. Mas vamos ver como é que vai ser a entrevista de hoje, né? E aí eu conto pra vocês daqui a pouquinho como é que vai ser. Agora bora lá que eu vou botar minha capa e vou partir, que eu tenho que pegar o metrô aí. Acabei de
que saí aqui da entrevista e como eu pensava, e que bom que foi assim, foi só uma conversa, tipo, bem informal, muito legal. O gerente se apresentou pra mim, falou como é que era o serviço, como que ia ser meu dia no trabalho e tal. Ele me falou mais ou menos o que eu precisava ter pra fazer um bom trabalho nessa posição. É pra ser supervisora de uma cafeteria bem pequenininha, então no momento eu vou trabalhar basicamente sozinha. Mas tem o pessoal da cozinha também que vai me ajudar na questão da comida e algumas preparações. Ele me explicou essa parte, pediu pra eu apresentar pra ele, falar mais ou menos o que eu já fiz, quais foram as minhas experiências. Daí eu falei quem eu era, falei onde eu trabalhei, falei onde eu morei, falei mais ou menos como era a minha função no meu último trabalho aqui na Holanda, né, e na Nova Zelândia também, que foram as minhas maiores experiências, digamos assim, como barista. E ele gostou bastante. A princípio o trabalho é meu, eu tô esperando agora o pessoal do RH me ligar pra confirmar, pra pedir meus documentos. E se tudo der certo, que eu acredito que já deu tudo certo, né, porque ele falou que gostou muito de mim, gostou do meu jeito e que eu tenho bem o estilo que eles estavam procurando ali. Então, a princípio, na semana que vem, não na segunda, mas provavelmente na terça, eu já start com eles. Então, tô bem ansiosa, tô bem feliz e vamos ver como é que vai ser os próximos dias. Mas, mais ou menos, pra vocês saberem, né, como eu falei, as entrevistas aqui são bem diferentes de como são as entrevistas no Brasil. Aqui foi realmente uma conversa só, não foi aquela coisa tipo, me fale suas qualidades, seus defeitos, parará, parará. Foi bem uma conversa e foi muito legal. Então eu gostei bastante do lugar. É um lugar bem diferente. A parte de eu vou trabalhar uma cafeteria pequena, mas eles têm também no mesmo prédio um restaurante grandão, tipo, bem chique, bem cheio de coisa. Mas vamos ver, eu vou contando pra vocês nas próximas semanas como é que vai ser os meus primeiros dias de trabalho. Então, gente, tô aqui só esperando dar o horário da minha outra entrevista. A entrevista que eu tive no outro dia, que eu falei pra vocês, deu certo, eu tô só esperando eles mandarem o contrato. Porém, eu já tinha outra entrevista marcada, então eu não sou boba, né? E eu vou fazer outra entrevista hoje pra ver como é esse outro serviço, o que eles vão me oferecer, saber os dias, localização, não sei o quê. Porque esse é um restaurante que eles têm várias localizações aqui em Amsterdã. Então eu tô em uma, mas pode ser que a vaga não seja pra essa específica. E na verdade eu nem gostaria que fosse, eu queria que fosse pra uma outra que tem em um outro bairro daqui. Mas de qualquer forma, eu já tô certa com esse outro emprego, que eu fiz a outra entrevista. Como eu falei, eu já tinha uma outra oferta também de uma outra empresa, mas eu quero saber como vai ser essa de hoje. E aí eu vou contar pra vocês também como vai ser a entrevista, se vai ser no mesmo estilo da última, que foi só uma conversa, ou se eles vão pedir mais coisas e fazer aquela entrevista mais trancada, sabe? Tipo, com perguntas bem específicas e tal. Mas vamos ver como é que vai ser. Eu tô aqui só esperando agora dar o tempinho pra eu ir ali, pra não chegar muito adiantada, porque os holandeses prezam por pontualidade. Então, nem muito antes e nunca depois do horário. Então, tô esperando dar mais uns minutinhos aqui. Tô numa praça que tem bem do ladinho de onde eu vou fazer a entrevista, as casinhas clássicas da Holanda. E aí, vou ali e aí conto pra vocês assim que eu sair. Acabei de descer do tram, né? Fui pra entrevista e peguei o tram, agora tô chegando em casa quase. Como eu falei pra vocês, as entrevistas aqui na Holanda são bem diferentes das entrevistas do Brasil. E dessa vez não foi diferente, porque a entrevista foi só uma conversa. Basicamente elas se apresentaram pra mim, mesma coisa da outra entrevista. Elas se apresentaram, eu me apresentei pra elas. E aí falei o que eu fazia, quais eram as minhas experiências. Aí elas me fizeram algumas perguntas, tipo, como eu me via daqui a uns 5 meses na empresa e por que eu gostaria de trabalhar na empresa. Mas só isso, e aí a gente foi conversando ali sobre as minhas experiências, falei sobre a empresa que a gente tem, falei sobre meus outros empregos. Elas me explicaram como funcionava a empresa e basicamente a reunião foi isso. Me falaram sobre o salário, sobre o horário de trabalho e aí elas ficaram de me dar retorno até a próxima segunda-feira. Então, vamos ver o que elas vão me falar e aí eu conto pra vocês, ver se elas vão querer me contratar ou não, ou se eu vou ir pra aquele outro que eu fiz a outra entrevista, que eles estão pra me enviar o contrato. Mas aí eu vou contando pra vocês conforme as coisas forem acontecendo. Agora eu tô chegando em casa e assim que eu tiver novidades eu conto pra vocês, porque esse vídeo vai demorar alguns dias, mas eu quero trazer toda a minha experiência completa pra vocês. Eu avisei vocês que esse vídeo ia ser demorado, né? Pelo menos no passar dos dias eu tô contando um pouquinho pra vocês como é que tá acontecendo as coisas. Então deixa eu começar falando que
Eu comecei a trabalhar faz 3 dias naquele lugar onde eu fiz a primeira entrevista que eu falei pra vocês. Eles me mandaram o contrato na sexta-feira da semana passada, eu assinei e na segunda-feira eu comecei. Então eu tô lá 3 dias, por enquanto tá tudo certo, tá muito legal o lugar, é bem tranquilo e tal, é só takeaway. Então pra mim tá sendo muito boa a experiência com eles. Mas assim, lembra da outra entrevista que eu falei que eu ia fazer? Eu fiz a entrevista, as gerentes gostaram de mim e me convidaram para uma segunda entrevista. E essa segunda entrevista vai ser hoje. Eu acabei de sair do trabalho, vim direto, então assim, eu espero que elas gostem de mim, porque eu não tô, tipo, muito arrumada, porque eu tava trabalhando, tô toda meio bagunçada, assim. Então tudo vai depender se elas realmente vão gostar de mim ou não. A primeira entrevista foi com as 2 gerentes gerais. E aí, como eu falei, elas gostaram de mim. E a entrevista de hoje é com uma das gerentes gerais que eu já conversei e com a gerente da loja em que eu possivelmente trabalharei, caso elas gostem de mim. Vamos ver que hoje vai ser a segunda entrevista. E eu ainda, provavelmente, se elas gostarem de mim, eu ainda vou ter um trial com elas antes de receber uma oferta oficial. E agora eu tô aqui só dando uma caminhadinha num cantinho do parque, que é bem do ladinho do lugar onde eu vou fazer a entrevista, pra poder matar um tempinho, porque eu cheguei antes. Eu saí do trabalho praticamente 1h30 antes da entrevista. Fui resolver algumas coisas e agora faltam uns 20 minutos pra entrevista. Tô aqui dando um tempinho e já vou ir pra lá pro restaurante pra conversar com as meninas. Daí eu vou contando pra vocês também o que ia acontecer. E eu tenho alguns detalhes que eu anotei que foram importantes pra mim, que eu acho que é importante pra quem tá chegando, de vocês tomarem cuidado nos contratos, tá? Eu vou lá pra minha entrevista agora. Quando eu voltar, eu comento com vocês o que são esses detalhes. Bom, gente, eu fui na entrevista, depois fui pra casa e aí agora eu tô indo no mercado, tô de mochila já, que eu tava de bolsa o dia inteiro. E aí eu decidi aproveitar esse tempinho que eu tô caminhando até o mercado pra conversar um pouquinho com vocês. Como eu falei, eu fui lá na entrevista, foi muito legal, as gurias gostaram de mim e eu tô considerando trocar de trabalho, porque essa posição nesse outro lugar, ele é uma posição maior do que a que eu tenho hoje. Então envolvem vários fatores, que é tipo o salário, a probabilidade de eu crescer dentro da empresa. São vários quesitos, várias coisas que me atraem bastante nesse outro serviço. Então é por isso que eu tô considerando sair do trabalho que eu tô hoje pra ir pro outro serviço. Porém, o que eu tô hoje, ele é um trabalho que não me paga mal, ele paga bem até assim pra função que eu faço. Segunda a sexta, tem várias regalias, então tipo, eu tô pensando bem no que eu vou fazer. Mas tem algumas coisas que eu queria explicar e algumas dicas que eu queria dar, que talvez vocês estejam pensando, tipo, nossa, recém entrou no trabalho e já vai sair. Aqui na Holanda, isso não é tipo algo, digamos assim, estranho. Porque esse primeiro mês de contrato, ele é um contrato tipo probatório. Ele é um contrato que tanto tu quanto o empregador podem encerrar a qualquer momento. Caso tu passe esse primeiro mês, aí sim tu precisa dar aviso pra sair. Então, tipo, é bem mais cheio de frescura. Mas esse primeiro mês é bem tranquilo, é só avisar realmente o empregador e sair, só falar, tipo, não gostei, sei lá, alguma coisa não tá se encaixando com o que eu esperava. Qualquer coisa desse tipo. E aí, tu vai sair, tranquilo. Então, nesse primeiro mês não tem galho nenhum de tu sair ou trocar de serviço. Outra coisa que é bom se tentar. Por exemplo, a maioria das pessoas quando trabalha em lugares, tipo, pra restaurante, pra cafeteria, coisa assim, esses lugares oferecem contratos de 0 horas. O que isso quer dizer? Quer dizer que tu não tem nenhum mínimo e nenhum máximo de horas que tu pode trabalhar em cada semana. Esse contrato, ele não é ruim, porque ele te deixa super flexível. Porém, se tu recém chegou na Holanda, tu vai precisar de um contrato fixo para comprovar o teu salário para as imobiliárias. E aí, esse contrato de 0 hora pode ser bem ruim. Então, assim, se tu tá recém chegando na Holanda, é bom ficar de olho nessa questão de quantas horas tá no teu contrato. Geralmente, no Brasil, a gente trabalha em média de 40 horas por semana. Vão ser os 5 dias na semana, 8 horas por dia. Mas aqui na Holanda é bem comum contratos de 38 e 32 horas também. E geralmente quando eles te fazem uma oferta de trabalho, eles te dizem quanto que vai ser a tua hora de trabalho. O mínimo hoje aqui na Holanda tá 12,68, se eu não me engano. Mas esse é o mínimo para pessoas acima de 21 anos. Que aqui eles têm valores diferentes para pessoas abaixo de 21 anos. Então tu não pode receber menos que isso.
Mas é bom cuidar sempre essa questão dos horários que estão, da quantidade de horas que tu pode fazer no teu contrato de trabalho. Outra coisa, geralmente tu não recebe nenhum benefício além do teu salário. Algumas empresas dão vale transporte. Se tu trabalha em restaurante, geralmente tu ganha uma refeição, eles te dão tipo um prato de comida, alguma coisa assim no teu intervalo. E eles te dão as gorjetas, que as gorjetas geralmente são divididas entre todo mundo da empresa. Na maioria dos casos, tu não tem nenhum benefício, tu recebe apenas o teu salário no mês. Agora, pera aí que eu vou fazer minhas compras aí e já volto. Pronto, já comprei o que eu precisava, agora já tô voltando pra casa. Mas em resumo, por hoje era isso. Eu fui lá, fiz a entrevista, hoje é quarta-feira. Na segunda eu tenho o trial, vão ser 3 horas de trial. Geralmente é menos tempo que isso. Mas daí esse, por ser um pouco mais longo, ele vai ser pago. Então o trial geralmente tu não recebe nada por ele. Tu vai lá e fica 2 horas. No máximo 2 horas geralmente. E aí eles não te pagam por isso, é um teste contigo. E aí eu vou lá na segunda de noite, e vou fazer esse teste. Vamos ver como é que vai ser. Se a gerente gostar de mim, aí eles vão me mandar uma oferta e eu vou dizer se eu quero ou se eu não quero a oferta. E aí, assim, eu vou continuando contando pra vocês. Como eu falei, vai ser um vídeo grande. Já faz aí mais de semana que eu tô gravando ele pra vocês. Mas realmente pra explicar como foi todo o processo. E também pra dar algumas dicas pra vocês. Principalmente pra vocês recém-chegados aí que ainda não estão muito acostumados com os contratos aqui da Holanda. E agora eu vou pra casa descansar. E na segunda, depois do meu teste, eu venho continuar esse vídeo com vocês e explicar tudo o que aconteceu. Bom, gente, deixa eu explicar pra vocês como é que foi a situação do meu trial. Meu trial foi há 2 dias atrás, foram 3 horas de trabalho. Geralmente não é tudo isso, tá? Geralmente são no máximo 2 horas. Mas eu fiquei lá 3 horas porque elas queriam me mostrar bem como é que é a empresa. Porque como é uma posição um pouco maior, que demanda um pouco mais de responsabilidade, eu precisava realmente saber o que eu ia fazer para eu poder decidir e elas também decidirem se seria uma posição certa para mim ou não. Então eu fui lá, eu fiz um trial das 4 da tarde às 7 da noite. Peguei um horário bem busy do restaurante. Foi um pouco até caótico, sendo bem sincera, porque é um lugar onde tu prepara coisas, tu prepara o prato, digamos assim, na frente do cliente. Por eu não saber as receitas todas, isso foi um pouco difícil pra mim no momento, porque eu tinha que ficar lendo o que eu tinha que fazer. Então foi um pouco difícil esse trial, por esse motivo, porque são muitas receitas e eu não sabia elas de cabeça. Obviamente, era o meu primeiro dia naquele lugar. E mesmo sendo uma função superior, com uma posição maior, eu tenho que saber tudo desde o básico, senão é impossível tu gerenciar um lugar, por exemplo, se tu não souber todos os passo a passos desde o básico do restaurante. Então foi mais ou menos isso, eu fiquei ali por 3 horas trabalhando, aprendendo o que tinha ali, vendo, na verdade, né, aprendendo um pouquinho, mas principalmente analisando como era o local, da mesma forma em que elas estavam me analisando, né, a gerente que estava comigo estava me analisando. O trial, ele é realmente para isso, é para te saber como é que vai ser, como é que vai funcionar, é tu saber onde tu vai trabalhar, o que tu vai fazer, e também pra pessoa, que às vezes ela vai te passar a posição, ou ela vai, tipo, te gerenciar, pra ela saber como que tu trabalha e como as coisas funcionam. Basicamente foi isso. Eu passei essas 3 horas e aí mandei um e-mail ontem pra gerente geral, e aí ela já me respondeu. Ela me fez uma oferta, só que a oferta que ela me fez foi abaixo do que eu esperava. Sendo bem sincera, eu na posição que eu tenho hoje, eu tenho muito menos responsabilidade no trabalho que eu tô fazendo hoje, muito menos coisa, assim, muito menos preocupação e estresse no dia a dia do que nesse outro trabalho que eu fiz esse trial há 2 dias atrás. Então, pra mim não compensava o valor, tipo, o valor que elas estavam me oferecendo para a função, sendo que o que eu ganho hoje é praticamente a mesma coisa. Na verdade, era um pouco mais até do que elas me ofereceram na primeira oferta, por uma coisa muito mais tranquila. Falei que não pra ela, normal, tipo, agradeci a oportunidade, tararã, e ela veio e me fez mais uma proposta, me oferecendo um pouco mais de dinheiro. E aí eu falei pra ela que agradeci, né, falei que realmente, tipo, o valor que eu tava esperando era acima do que o que ela me ofereceu, e que, infelizmente, no momento eu não vou prosseguir com a contratação. Então, em resumo da ópera, eu vou continuar no meu primeiro trabalho que eu consegui aqui na Holanda. Ele é um trabalho muito tranquilo, tipo, é muito de boa. Agora
que eu tô realmente aprendendo melhor as coisas sobre ele, as coisas do dia a dia, né, a rotina. Ele tá muito mais tranquilo. Eu trabalho tranquila. É numa cafeteria que é takeaway, então, tipo, é de boinha, é de segunda a sexta, o meu horário é bom. Então, assim, não tenho o que reclamar. Eles pagam bem, eles pagam melhor do que a maioria das empresas de restauração, tipo restaurantes, cafeterias, etc. Então, tipo, não posso reclamar pela função, mas de qualquer forma eu queria ter feito esse trial, eu queria ter passado por essas entrevistas, porque eu sabia que ia ser diferente de como foi a minha entrevista nesse trabalho que eu tô hoje. Que a minha entrevista nesse trabalho que eu tô hoje foi a primeira entrevista que eu falei pra vocês, no início desse vídeo eu contei, e foi uma entrevista muito tranquila, tipo, eu não fiz trial, eu não fiz nada, ele só me fez umas perguntas mais técnicas sobre o café, por exemplo, e eu soube responder e ele, tá, não, se tu me respondeu isso aí é porque tu sabe fazer café, basicamente foi isso que eles me fizeram. Então não teve trial, não teve nada, já nesse outro foi todo um processo, foram 2 entrevistas mais um trial, e isso aí de fazer várias etapas para contratação é muito comum aqui na Holanda. Quando tu vai trabalhar em restaurante ou cafeteria, geralmente é um pouco mais tranquilo. Normalmente é uma entrevista e um trial. O emprego que eu tô trabalhando hoje, eu tive só uma entrevista, eu não tive trial. Esse outro que eu fiz o trial foram 2 entrevistas mais o trial. Mas assim, se tu for fazer um processo seletivo para uma vaga um pouco maior, uma vaga de escritório às vezes, ou alguma posição que seja um nível um pouco mais alto, digamos assim, geralmente são 3, 4 entrevistas até, que daí tu começa primeiro com o RH geral, depois com o RH da empresa, depois com a pessoa que vai ser teu chefe, tipo, e vai indo, sabe? É todo um processo até realmente a pessoa te contratar. Então, os processos seletivos aqui na Holanda são um pouco chatinhos, mas geralmente eles são muito de boa nessa questão de perguntas, de conversa, não é aquela coisa tão travada, tipo, aquela coisa que todo mundo pergunta nas entrevistas no Brasil, sabe? Geralmente não é assim, eles só realmente querem saber se tu sabe o que tu tá fazendo, se tu sabe a tua função na tua contratação e querem saber quem tu é. Essas são as perguntas principais de uma entrevista de emprego aqui na Holanda. Mas eu acho que é isso esse vídeo, gente. Esse vídeo já deve estar enorme, porque eu tô gravando e ainda nem comecei a editar ele. Ele deve ter ficado enorme pra vocês. Eu espero muito que vocês tenham gostado de acompanhar e que esse vídeo possa entregar pra vocês muitas dicas, muitas coisas boas pra vocês se atentarem e pra vocês conhecerem também como são os processos aqui na Holanda. Eu tentei trazer o máximo de dica que eu lembrei também pra vocês, principalmente pra quem tá chegando, às vezes não tem tanta noção de como funcionam, por exemplo, os contratos aqui na Holanda ou como funcionam as entrevistas aqui. Mas lembrem-se que geralmente é bem tranquilo. E assim, emprego tem muito, muito, muito aqui na Holanda. Então apliquem para as vagas. Se vocês têm documento aqui, é quase impossível ficar sem emprego. A não ser que tu seja muito seletivo no que tu quer trabalhar. Mas se tu tá só disposto a trabalhar, vai sem medo, aplica para as vagas, mesmo que tu não saiba 100% o que tu vai fazer, mas tipo, fala pra pessoa que tu tem vontade de aprender, que isso vai contar muitos pontos. Então vai, se joga, não tenha medo de ir atrás do emprego e de se arriscar em novas posições, porque quando tu chega num país novo, a probabilidade de tu ter que recomeçar a tua carreira ou de que tu tenha que, no início, trabalhar em alguma coisa que não tem nada a ver com, sei lá, a tua formação ou com as tuas experiências, e depois, com o tempo, tu vai mudando, tu vai trocando, tu vai indo pra área que tu deseja e assim tu vai indo. Que vida de imigrante é isso. O início às vezes é perrengue, a gente tem que se sujeitar a várias coisas que acontecem, a trabalhar em empregos que não seriam talvez os nossos sonhos de emprego, mas eles pagam as contas, são dignos, então, no meu ponto de vista, tá tudo certo. Não tem problema nenhum tu trabalhar independente com o que for. Se for um trabalho honesto, não tem problema nenhum. Então eu espero muito que esse vídeo tenha ajudado vocês, que tenha esclarecido algumas dúvidas. Se ficou alguma dúvida, já deixa aqui nos comentários que eu vou respondendo. Ou pode me chamar também no meu Instagram, eu vou deixar aqui o meu Instagram pra vocês, porque eu geralmente respondo todo mundo, talvez no mesmo dia, uns dias depois, mas eu tento responder todo mundo que me chama por lá também, porque eu sei que os inícios são às vezes um pouco complicados. A gente tá retornando pra Holanda, então nem tudo tá como era antes, né? Algumas coisas mudaram, os processos mudaram, as coisas estão um pouco diferentes. Então esses vídeos que eu tô trazendo pro canal, eu tô tentando mostrar o máximo possível, que eu não fiz da outra vez, porque eu não tinha canal na época, mas dessa vez eu quero tentar trazer o máximo possível. Por isso que esse vídeo ficou desse tamanho, mas eu espero muito que tenha te ajudado com muita informação.
Então, muito obrigada por ficar até aqui. Não esquece de te inscrever no canal, de deixar um like nesse vídeo se tu gostou e de ativar as notificações para receber avisos sempre que sair vídeo novo. Que agora, né, é a segunda temporada na Holanda e tem muito vídeo pela frente, tem muita coisa legal ainda pra sair por aí. Mais uma vez, muito obrigada por você ficar até aqui e eu vejo vocês no próximo vídeo. E tchau!